Evangelho significa boas novas, boas notícias. O Evangelho nos conduz a um estado de espírito onde passamos a viver no presente o reino de Deus. O Evangelho nos conduz aos pastos verdejantes da justificação pela fé, às águas tranquilas da paz espiritual. No Evangelho, o Espírito Santo sopra livremente, indo além do legalismo vazio, oco, formal, sem vida e, na maioria das vezes, sem nenhum significado. No Evangelho, a vivência não é baseada em templos de pedras, dogmas antigos, ritos e regras comportamentais. O Evangelho da graça de Cristo nos ensina a sermos éticos sem sermos moralistas. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Vamos então para a mensagem de hoje, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 12. Mas antes de ler 2 Coríntios, capítulo 12, eu quero dizer para você uma coisa. Veja bem, quando Deus chamou Abraão, e de Abraão veio o povo hebreu, os judeus, Deus estava querendo que este povo hebreu fosse um povo que espelhasse a glória de Deus. E Deus então deu a este povo as leis, foram 613 leis, tá? E desse povo, então, veio Jesus. Jesus nasceu desse povo. Jesus era um judeu. E ele nasceu debaixo da lei. Jesus era judeu, os discípulos também eram judeus, os apóstolos também eram judeus. Então todos eles, de alguma forma, procuravam praticar as leis de Moisés, as leis judaicas, porque eles eram judeus. Mas Jesus, ele cumpriu todo o espírito da lei, porque ninguém conseguia cumprir. E Jesus, então, ele pagou o preço. E esse pacto, essa aliança que foi feita com os hebreus, foi cancelada. As alianças que foram feitas através das leis mosaicas foram canceladas. E aí veio, Jesus morre na cruz do Calvário, e Jesus diz lá na cruz do Calvário: está consumado. Ou seja, está feito, está pago. Só que, o que aconteceu? Jesus morre no ano 33 por aí, do primeiro século. Tá? Nós estamos falando de quase 2000 anos atrás. Porém, o templo, ele continuava de pé. As pessoas continuavam praticando a lei. Por isso você vai ver ainda Paulo indo ao templo, às sinagogas. Você vai ver ainda eles fazendo muitos rituais, cerimônias
relacionadas à lei. Porque continuou. Porque o templo ainda estava de pé. Os sacerdotes ainda ofereciam sacrifícios. Isso só acabou no ano 70. E toda a Bíblia ela foi escrita antes do ano 70. Tá? Antes do ano 70. Nenhum livro da Bíblia que nós temos foi escrito depois do ano 70. Alguns estudiosos dizem que foi o Apocalipse escrito depois, mas não foi. Porque o próprio Apocalipse diz, no capítulo 11, que o templo ele estava de pé, porque manda-se medir o templo. Então, suponha-se que o templo estava de pé. E por que então João não fala da destruição do templo? Justamente por isso, porque foi escrito antes. Então, na verdade, na cruz do Calvário, Jesus ele paga o preço. E espiritualmente, a lei já não tinha mais nenhuma funcionalidade, mas eles continuavam praticando. Mas no ano 70, então vem a destruição do templo, e aí já não há mais sacrifício, já não há mais sacerdote, e até hoje não existe mais templo em Jerusalém. Você entendendo isso, você vai entender também, compreender também, o porquê que existe lá ainda no livro de Atos dos Apóstolos, e porquê que Tiago, Pedro, João ainda praticam muitas coisas referentes às leis. Mas veja, por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta você querer convencer alguém do Evangelho da Graça. Não adianta. Não adianta você querer convencer. Porque, veja bem, eu, desde os meus 17 anos, e hoje eu já tenho 56, esse ano faço 57, são 40 anos. 40 anos. Lendo a Bíblia, envolvido com tudo que se diz coisas de Deus. E de 10 anos para cá, é que eu fui despertando para o Evangelho da Graça. E hoje ainda estou engateando. Eu ainda estou indo, sabe, me aprofundando em mais coisas. Então, não espere que uma pessoa que, por exemplo, está acostumada com, por exemplo, banhos, né? Porque se de um lado eles dizem que o sangue de Jesus é que purifica, mas eles usam também a água do batismo para purificar. Então fica meio estranho, não fica? Outra coisa, se a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo, mas eles dizem que o corpo é um pedacinho de pão, né? Então já estão acostumados com um pedacinho de pão, já estão acostumados com um copinho de suco de uva, já estão acostumados com o cajado de Moisés, com óleo, passar o óleo na carteira de trabalho, passar o óleo nas roupas. Tudo isso já estão acostumados. E veja, quem vai revelar isso para a pessoa, quem vai despertar, é o próprio Deus, é o próprio Espírito. Veja o que o apóstolo Paulo ele fala aos irmãos de Corinto. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12. Ele diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões
e revelações do Senhor, de Deus, do Pai, do Cristo ressuscitado. Paulo sabia que o evangelho que ele estava anunciando não ia lhe trazer nenhum retorno financeiro, nenhum retorno econômico. Por exemplo, o evangelho que o sistema religioso anuncia traz para os seus líderes lucro, resultados financeiros. Porque a lei dá brecha para eles cobrarem dízimos, para eles levarem as pessoas a fazerem sacrifícios, para fazer com que as pessoas elas entreguem seus bens, dá margem para fazer campanhas. Por exemplo, as campanhas nessas denominações, você já viu alguma campanha, você que pertenceu ao sistema religioso evangélico, você já viu alguma campanha baseada no apóstolo Paulo? Não. Você vê campanha baseadas em quem? Abraão, Moisés, Josué, Gideão, Sansão, Davi, Salomão, esses personagens. Então fazem campanhas em cima deles. Ninguém faz campanha em cima do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o evangelho da graça não dá margem para fazer campanhas, para cobrar dízimos, para ter lucro financeiro. Então, Paulo ele diz: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem aqui era ele mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então ele não identifica como que ele foi. Se foi no corpo, fora do corpo, mas ele teve essa revelação. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. Satanás quer dizer adversário, né? Como o diabo quer dizer acusador. E nós não vamos crer que Paulo era um endemoniado. Então era um adversário, era um acusador, algo que lhe atormentava. Muitos acreditam que era uma enfermidade. E aí o que ele diz? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior ao superapóstolos, né? Embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstrados entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Perdoe-me esta ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens. Está vendo? Alguém já devia estar dizendo lá que Paulo devia estar querendo dinheiro, querendo se aproveitar, e Paulo disse: não, mas vocês, não, eu não quero os bens de vocês, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que duramente todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Por isso que, ao visitá-los, não os encontrem como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância, desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então, Paulo dá aqui uma grande lição aos irmãos lá em Corinto. E uma coisa que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele fala que quando ele orou 3 vezes para que Deus lhe tirasse o espinho da carne, ele ouviu e recebeu a resposta de Deus, que foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Sabe, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, para nós que vivíamos no sistema religioso e para aqueles que vivem hoje no sistema religioso, a graça não basta. A graça não basta. Sabe por que a graça não basta? Por causa do orgulho, por causa da arrogância. O homem, no fundo, ele quer, sabe, ter essa sensação de que ele fez alguma coisa. Quando, na verdade, no que diz respeito à salvação, nós não podemos fazer nada. Porque a salvação ela foi conquistada por Cristo. Nós, quando estávamos no sistema religioso, e hoje ainda muitos pensam assim, que o sacrifício de Cristo não foi suficiente.
Então, o homem, quando eu digo homem, o ser humano, ele quer ter esse orgulho de dizer assim: eu jejuei, eu dei o meu dízimo, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não roubo, sabe? Lembra aquela parábola do fariseu que Jesus disse, que subiu ao templo e disse: eu não sou como os demais homens, dou meu dízimo, jejuo 2 vezes por semana. E o sistema religioso se aproveitou dessa ganância do homem, desse orgulho do homem. Você pode ver que quando se ajunta uma multidão, e aí o pastor, o bispo, o diácono, o apóstolo, lá daquele lugar alto que eles chamam de altar, aí ele chama as pessoas, olha, repita comigo e tal, a pessoa repete aquele clima, você que vai agora vir aqui na frente, dá 10.000, aí vem a pessoa e a outra já diz assim, se ele deu eu também vou dar, tipo, no fundo é isso, no fundo é isso, é mexer com o brilho das pessoas, é mexer com o orgulho. E aí a pessoa vai dar o carro, vai dar a casa. Aí a pessoa vai jejuar. Aí a pessoa vai subir um monte. Olha, gente, eu estou falando isso para você porque eu fazia isso. Eu achava que os meus esforços me faziam melhor diante de Deus, ao ponto de chegar diante de Deus e cobrar dele, exigir dele. Olha, eu vou dizer para você uma coisa que eu fiz. Eu vou dizer para você uma coisa que eu fiz quando eu estava no sistema religioso. Eu andei a pé. Eu andei a pé. Eu e mais 3, 4 bispos. 3, não lembro se foi 4 ou 3. 3. Mais 3. Veja bem, eu andei de Lisboa ao Porto, 340 quilômetros em 10 dias. Em 10 dias. Você sabe por que fazem aquele apelo? O pastor faz aquele apelo. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente. Sabe? Aí, olha só, quantas almas eu ganhei. Quantas almas eu ganhei. Olha só como a minha igreja está cheia. Olha só a minha oferta, quanto que deu. Eu tirei mais ofertas do que o outro. E esse espírito vai passando. Quando nós lemos o apóstolo Paulo dizendo o contrário, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha só, eu me gloriarei sim nas minhas fraquezas. Ou seja, ele se gloriava em Cristo, no que Cristo fez. Não no que ele fazia, mas no que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso, não vale a pena, meu irmão, minha irmã, você discutir, você querer passar para as outras pessoas esse entendimento. Porque é algo que vem do Pai. É do Pai. Sabe, é um véu que nos é tirado. É um véu que tira. As escamas, elas caem. Do nosso entendimento se abre.
nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Pela graça sois salvos. Olha o que diz. Olha o que diz aqui a palavra, o apóstolo Paulo falando, para nós irmos para a oração. Olha o que diz. Olha o que diz. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, né? E o 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O problema é esse, que o homem, ele quer se gloriar. Ele quer dizer, eu sacrifiquei, eu fiz a minha parte. A nossa carne é assim. A nossa carne é desse jeito, é dessa forma, é dessa maneira. A carne quer se gloriar. A carne quer, essa jactância, esse orgulho. E aí o sistema religioso se aproveita. Dessa ganância, desse orgulho, dessa vaidade. E o homem é como se ele pensasse assim: Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele não fez tudo o que tinha que ser feito. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que dar uma ajuda para ele. Jesus pagou a dívida, mas ele não pagou toda. Ele pagou só uma parte. Nós temos que também pagar o nosso preço. É o orgulho, é a jactância, é a vaidade. Não reconhecem que são salvos pela graça, mediante a fé. E não é dom do homem, justamente para que o homem não se glorie. Para que toda a glória seja de Deus. Para que toda a glória seja dada a Ele. Então essa é a mensagem de hoje. Reflita nisso. Não discuta com ninguém, não brigue com ninguém, não imponha nada a ninguém. Até porque, meu irmão, minha irmã, quem é de Deus escolhido, mais cedo ou mais tarde, vai abrir os olhos, vai enxergar. Não se preocupe, não se preocupe. Apenas continue procurando fazer as coisas certas, como devem ser feitas. Não porque você vai ser salvo por essas coisas certas, não. Mas porque você é uma pessoa que foi salva e que tem a certeza da sua salvação e por isso você pratica boas obras. Tá bom? Vamos à oração, vamos falar com o nosso Pai, glorificá-lo, exaltá-lo, agradecê-lo. Façamos isto. Ó Pai, amado e querido,
Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos de todo o nosso coração. Te agradecemos porque a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou. E a tua graça nos basta. O sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário foi suficiente. Pagou todas as dívidas, cancelou o escrito de dívida. E às vezes, Senhor, eu fico pensando como que as coisas elas ficam claras quando a graça nos é revelada. Agora eu entendo por que o Senhor foi colocado no meio de dois malfeitores. Ali, na verdade, estavam as duas sementes. A semente boa e a semente má. Aquele que foi escolhido para estar contigo e aquele que não foi escolhido, o Senhor sabe. E interessante, ó Pai, que no último ato do Senhor foi salvar um homem que não se batizou, que não deu dízimo, que não jejuou, que não fez absolutamente nada para ser salvo. Apenas reconheceu o Senhor como rei e disse: lembra-te de mim. O Senhor quis mostrar que a partir dali, daquele sacrifício, assim seria a salvação. A salvação seria independente das obras. Alguém poderia dizer: mas que injustiça salvar um homem que a vida toda foi um marginal, foi um bandido, um homem que estava ali na cruz porque os seus atos mereciam estar ali. Sim, a nossa justiça e muitas vezes a nossa carne, quando olha para essa situação, pode muito bem pensar assim: não é justo salvar um homem assim. Mas o Senhor quis deixar claro que é o Senhor que escolhe e é pela graça. É o favor do Senhor. Não é o esforço do homem, não é o esforço de quem quer que seja. Por isso, eu te louvo, ó Pai, pelo entendimento que o Senhor está nos dando a cada dia. Olha, meu Pai, para os irmãos e as irmãs que estão aqui conosco. Cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades, as suas aflições, o Senhor sabe. Existem aqueles problemas que são o espinho na carne, que vamos levar para a vida toda. Mas o Senhor o sabe.
Mas existem aqueles que não, que o Senhor vai removê-los, que o Senhor vai tirá-los. Mas o que mais importa, meu Pai, é que o nosso coração esteja cheio de paz, que estejamos em paz com o Senhor e sempre estivemos em paz com o Senhor. Ah, meu Pai, meu Rei, meu Senhor, como sempre oramos, pedimos ao Senhor pelos que estão em presídios, os que estão em hospitais, clínicas de recuperação, asilos, orfanatos, aonde quer que esteja uma pessoa aflita, angustiada, aqueles que moram nas ruas, que estão debaixo das pontes. Olha para eles, meu Pai. É o que eu te peço. E porque eu creio, eu digo, assim seja. Bom, meu irmão e minha irmã, nós chegamos ao final aqui do nosso programa de hoje, tá? E não esqueça de participar conosco da nossa live para os membros do canal, tá? A nossa live para os membros do canal, você que é um membro do canal, tá? E você que é um apoiador do canal. Nós teremos uma live especial, vai ser a nossa primeira live exclusiva para membros e apoiadores do canal. Nós vamos fazer sempre uma vez por mês uma live especial com os membros do canal e com os apoiadores do canal, tá? Estamos formando aqui essa comunidade, tá? SIEC, Comunidade Igreja em Casa, para juntos nós crescermos, desenvolvermos na graça e também, de alguma forma, fazer com que este trabalho desenvolva e chegue também a outras pessoas, tá bom? Então eu conto com você, que você participe conosco, entre em contato comigo. Se você quiser, entre em contato comigo através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270. Então, sinal de mais 351 912 590 270. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Que Deus continue aí abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. Abraço. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Olá, primeiramente quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje, neste pequeno vídeo, eu gostaria de lhe mostrar como que você pode ser um membro do canal. Você basta vir aqui, né, aí no seu computador ou então no seu telefone celular, nessa área aqui onde está escrito Seja Membro,
e aí você clica, seja membro, vai aparecer para você aqui as opções, né? Os valores que você quer contribuir com este canal. Aí você escolhe um valor e clica em Seja Membro, tá bom? Aí vai aparecer para você qual a forma de pagamento. Então tem aí adicionar um cartão de crédito. Então você vai, coloca o número do seu cartão de crédito, se é um cartão da Visa, né? Ou outro cartão, coloca mês, também o ano, né? A validade e o CVC, que são aqueles números, aqueles 3 números que estão atrás do seu cartão, e depois você então finaliza a adesão. Você se torna um membro do canal, um apoiador aqui do canal Alfredo Paulo. Tá bom? Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Forte abraço e vamos